Oi, gente, tudo bem? Eu quero ler aqui com vocês Esther, capítulo 5, versículo 3, que diz: Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então ele vai chegar até diante da porta do rei. Só que ele não vai poder entrar. Porque aqui diz, né? Ninguém vestido de saco pode entrar pelas portas do rei. O grande pesar que ele está sentindo com aquela notícia. Então, os eunucos e as moças, né, de Esther foram contar a Esther o que aconteceu. E contar a situação em que Mardoqueu estava, né? Como Mardoqueu estava na porta do rei. Que ele não podia entrar, ele não conseguia entrar, ele não pôde entrar. E no versículo 4 vai dizer: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe o saber. Do que a rainha muito se doeu e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco. Porém ele não aceitou. E no versículo 5 diz: Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Como Esther não conseguiu, né, de Mardoqueu o saco, as vestes dele de cinzas e o saco que ele estava vestido na porta do rei, então ela vai e chama o eunuco e ela pede para o eunuco ir com o mandado. Então era uma ordem da rainha para que Mardoqueu diga a ela o que ele estava fazendo. Para que você está fazendo isso? Porque ela não estava entendendo. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então o que é que Mardoqueu faz? A gente já está chegando no versículo que eu li, né? O que é que Mardoqueu faz? Mardoqueu, ele vai até Hataque, né? Quer dizer, Hataque vai até Mardoqueu. E o que é que ele vai falar? Ele vai contar tudo o que aconteceu. Ele vai contar sobre a lei. Ele vai dizer como aconteceu, o porquê que o rei, ele fez a lei. E vai dizer, inclusive, sobre Amã. Que foi Amã que ofereceu prata para os tesouros do rei pelos judeus. E ele dá a Hataque, né? A cópia da lei escrita para mostrar a Esther e fazer ela saber. E pede que fosse ter com o rei e pedisse e suplicasse na presença do rei pelo povo. Então, Mardoqueu, no seu desespero, né? No seu desespero, creio eu que ele tenha visto em Esther assim uma esperança. Vai haver ainda há uma esperança, sabe? E ele estava vestido de panos de saco, ele estava com cinzas cobrindo ele. Mas ele vai até a Hataque, né, que está ali amando da rainha Esther. E ele pede a Hataque que dê a Esther a lei para ela ler, ver com os próprios olhos, olha o que aconteceu. Diz a ela que Amã ofereceu prata pelos judeus e também pede que ela fosse ter com o rei para pedir e suplicar na presença do rei pelo povo judeu. Então, Mardoqueu ele vai pedir a Esther para que ela se coloque como a intercessora do povo naquele momento. Ele vai pedir que Esther, ela, digamos assim, dê a cara a tapa pela gente, dê agora a cara a tapa pelo povo judeu. Agora é o momento de você se posicionar. Agora é o momento de você fazer algo pelo nosso povo. Hataque fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a ele. Mandou Hataque dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. E aí Mardoqueu fala uma coisa, né, que inclusive foi o versículo que eu li na minha pregação. E ele fala a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei,
mais do que todos os outros judeus. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, Esther, ela vai meio que dar uma desculpa, né? Ela vai dizer assim, olha, Mardoqueu, eu não tenho como fazer isso. Porque já tem 30 dias que o rei não me chama pra ter com ele, pra estar na presença dele. Então, como eu vou falar com ele? Como eu vou falar com ele? Todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, só há apenas sentença de morte. Salvo, né, com exceção, se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E ela basicamente está dizendo, se eu for falar com o rei, eu vou morrer. Se eu for falar com o rei, eu não vou viver. Se eu for falar com o rei, ele não vai estender o cetro para mim, ele vai me matar. Talvez eu nem consiga falar nada. Basicamente, Esther está falando isso. Só que, aí Mardoqueu, ele diz a ela, né? Olha, você vai morrer de qualquer jeito. Independente de você falar ou não. Porém, eu creio que a salvação, ela virá para os judeus. Ela virá. Só que a casa tua e de seu pai, ela vai perecer. Olha o que Mardoqueu está falando, né? Olha, mesmo que você esteja dentro da casa do rei, você é judia. A lei é, todos os judeus vão morrer. Independente. Homem, criança, mulher. Aqui tá falando. Aqui no versículo, ele fala, né? Que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus. Desde o moço, velho, criança, mulher. Tudo em um mesmo dia. Uma chacina preparada, marcada. Uma data marcada para ver um massacre. Um massacre em massa. Tudo no mesmo dia. Então ele fala, né? Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei. Então não imagine que porque você virou rainha, porque você casou com o rei, que você vai escapar. Você ainda é judia. Então você vai morrer de qualquer jeito. Independente de você falar ou não. E ele ainda fala, né? Depois disso, ele ainda diz. Por quê? Se você se calar agora, nesse momento, socorro e livramento de outra parte vai vir para os judeus. Mas você e a casa de seu pai vai perecer. Então, ele tá aqui falando para Esther, né? Que se Esther não se posicionasse naquele momento, em algum momento ela iria perecer. Principalmente porque ela casa, né, com o rei, sem dizer que é judia. Sem dizer. E a salvação, Mardoqueu, ele está dizendo aqui, né, que a salvação ela ia vir para os judeus de algum lugar. Que Deus não iria permitir que esse massacre acontecesse, né? Que essa morte em massa acontecesse. Mas que, possivelmente, Esther, dentro da casa do rei, como uma judia, ela iria perecer. Mas se ela se posicionasse, a salvação ela iria vir tanto para Esther quanto para os judeus. E através de Esther viria o livramento. E ele fala, né? Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então ele está dizendo, quem sabe, Esther, se não foi por isso que o Senhor permitiu que você chegasse até onde você está. Né? Quem sabe se não foi por isso que o Senhor permitiu que você virasse rainha. Aí a gente vai, nos próximos versículos, a gente vai entender aqui que Esther, ela vai juntar todos os judeus. E ela vai fazer um jejum de 3 dias. De 3 dias e 3 noites. Tanto os judeus quanto as servas dela, que moram junto com ela no palácio, vão jejuar. E após isso, ela diz que vai e ter com o rei. Mesmo que isso esteja fora da lei. Então ela vai ir contra a lei para fazer a vontade de Deus. E ela diz aqui, né? E perecendo, pereça. Então ela toma coragem, ela fala no seu coração: eu vou fazer isso. Ela pega a palavra de Mardoqueu, ela acredita naquilo. E eu acho, tenho pra mim, que ela entende naquele momento que foi por isso que ela conseguiu, foi por isso que ela chegou no palácio. Talvez aquele tempo inteiro Esther estivesse pensando: meu Deus, como eu cheguei até aqui? Meu Deus, como foi que o Senhor... Por que o Senhor me trouxe até aqui? Eu nem mereço estar nesse lugar, eu nem mereço estar nessa posição. Por quê? Mas havia um propósito, né? Havia um propósito, né? Eles combinaram ali. Vamos jejuar. Vamos jejuar e clamar. E agir. Então eles clamaram, jejuaram e agiram.
E no terceiro dia do jejum, Esther se veste, vai até o rei, entra nas portas do palácio onde fica o rei. E o rei estende o cetro para Esther. Imagina a Esther assim, respirando aliviada. O rei estendeu o cetro para Esther falar. E ali eu imagino que havia tido mais um pouquinho de esperança, tanto para Mardoqueu quanto para Esther e para os judeus. O Senhor está nesse negócio. Eu vou continuar. E aí ela vai e chama o rei, né, para o banquete, tanto Assuero quanto Amã. Então Esther chega e toca a ponta do cetro. Então o rei lhe diz: que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E aqui eu quero falar sobre o pedido, né? O pedir. O Senhor, ele fala na sua palavra, né? Pedi, dá-se usar. Buscai e encontrarás. E aqui a gente vê que é uma história onde tá acontecendo, onde vai acontecer, né? Possivelmente vai acontecer um massacre. E o Senhor, ele usa a rainha Esther. Ele usa ela para dar o livramento ao seu povo. Mas para que fosse possível acontecer esse livramento, ela precisou pedir. Ela precisou agir. Ela precisou se levantar da sua posição de descanso, da sua posição de confortável. Às vezes, quando a Bíblia fala sobre o pedir, né, a gente pensa, eu pensava assim, né? Mas é só eu pedir, Senhor, e é qualquer coisa que eu pedir. É só eu me ajoelhar e pedir. Sim e não. Às vezes, em muitas situações, o nosso pedido tem que ser seguido de uma ação. Ou uma ação e em seguida ao pedido. Nós precisamos agir com fé. Com muita fé. Essa fé, em muitas situações, em muitos momentos, vai exigir uma ação. Vai exigir uma atitude que vai ir contra algo. Vai exigir uma atitude que vai ir contra, muitas das vezes, o que você acha que é certo, ou o que outras pessoas acham que é o certo. Talvez vai confrontar alguém. Talvez vai confrontar algo. Mas olha o que o rei disse. Até metade do reino eu vou te dar. Antes dela fazer o pedido, ela faz 3 dias de jejum. E ela se posiciona. Ela tá acompanhada, né? Ela tá acompanhada pelas servas, por Mardoqueu, que também vai fazer o jejum, né? E pelo povo judeu, que tá ali aguardando a ajuda da rainha. Mas ela precisou se posicionar. E quem foi lá dar a cara a tapa, né? Quem foi lá? Foi Esther. Então vai acontecer o banquete. Amã vai estar presente no banquete junto com Assuero. E depois do segundo banquete, Esther fala, né? Aquilo que ela quer falar. Mas muitas das vezes nós vamos precisar de ter atitude. Atitude para cumprir aquilo que o Senhor está pedindo. Para fazer aquilo que o Senhor está pedindo. O Senhor podia salvar aquele povo sem precisar de uma rainha, sem precisar de ninguém. O Senhor podia fazer um milagre ali. O Senhor podia não ter permitido que o rei assinasse o decreto. O Senhor poderia ter feito muitas coisas. Mas por que o Senhor vai usar a rainha? Né? Por que o Senhor vai fazer isso? E eu vejo aqui em Esther uma mulher a ser imitada. Pois ela se posiciona. Ela se posiciona e ela entende o momento que ela tem que agir. O momento que ela precisa falar. O tempo em que ela está posicionada. O tempo em que ela foi colocada. E naquele tempo, ela precisava agir. Vai haver momentos em que nós vamos precisar ficar calados. Vai haver momentos em que nós vamos precisar nos calar. E vai ser os momentos que a gente mais quer falar. Os momentos que a gente mais quer falar, geralmente, né,
são os momentos em que a gente mais precisa se calar, mais precisa negar a nossa natureza, para não dizer tudo aquilo que tá aqui dentro do nosso coração. Mas vai haver momentos em que você não quer falar. Vai haver momentos em que você não quer se posicionar. Sabe aquele momento em que você tá dizendo assim, meu Deus, eu quero ficar longe de problema. Me coloque longe de problema, Deus. Eu quero ficar longe de problema. Longe de confusão, longe de conversa, sabe? E é nesse momento que o Senhor diz assim, agora você vai ter que falar. Agora eu preciso que você tome uma atitude. E o Senhor exige essas coisas de nós, né? O Senhor quer que a gente faça isso. O Senhor quer que a gente fale. Em muitos momentos, a gente vai precisar agir. E é importante que a gente saiba qual é esse momento de agir. Que momento é esse que eu tenho que falar, Senhor? Que momento é esse, Deus, em que eu preciso me calar? A maioria das vezes vai ser o momento que você não quer. Porque quando você quer falar, você não pode. Mas quando você quer ficar calado, você vai ter que falar. Me lembra muito, né, os momentos de silêncio com Deus que eu tive, que eu tô até na dúvida se eu ainda tô ou não. Mas assim, momentos em que eu queria tanto falar com alguém. Tanto ter alguém pra me escutar, sabe? Mas não tinha ninguém. E além de não ter ninguém, tem também aqueles momentos, né, que não só pra desabafar, mas em que você tá com raiva, você quer brigar, você quer falar. Ou você vê alguma injustiça e você diz assim, eu preciso falar contra isso que tá acontecendo. Eu preciso dizer o que tá errado. Eu preciso me posicionar contra aquilo. Aí Deus não deixa. E você fica pensando assim, mas Deus, eu sei que eu tô certa. Eu sei que eu tô certo. Por que eu não posso? Por que eu não posso me posicionar? E aí Deus diz a você, não é o momento. Não é agora. Não é agora que você precisa falar. Não é nesse momento. Vai haver um momento, mas esse não é o momento certo. E aí passa. E aí aparece de novo a situação. E aí você, com todo aquele fervor dentro do seu coração, com toda aquela raiva presa dentro de você, você pensa assim, meu Deus, eu preciso falar assim, tá errado isso. Eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer que isso tá errado. Eu não aceito isso. E muitas das vezes é uma injustiça com você. E aí você pensa assim, eu preciso me defender. Como já aconteceu comigo também. E eu fiquei calada. E eu queria tanto falar. Eu queria tanto me defender. Mas eu fiquei calada. Mas aí o Senhor, Ele passou um refrigério no meu coração, porque Ele me respondeu no mesmo dia. Eu te justifico. Então vai ter momentos em que o Senhor vai te defender. Você não vai poder falar nada. Mas há momentos em que você não vai querer falar mais. É como se fosse assim, o momento em que você vai dizer assim, agora eu não ligo mais. Eu não ligo mais pra falar. Eu não ligo mais pra me defender. Eu não ligo mais se fulano me ofender. Eu não ligo mais se eu vi fulano fazendo alguma coisa errada. Eu não ligo mais. Não ligo. Quando chegar nesse momento, é o momento que o Senhor vai dizer assim, agora você vai falar. Agora você fala, sabe por quê? Porque agora que você não quer mais falar, agora que a sua carne não tá mais gritando pra se defender, tudo que você falar não vai vir mais de você, vai vir de mim. Tudo que você falar, a partir desse momento, não vai ser mais seu, vai ser minha. É muito difícil. Mas o Senhor, Ele nos coloca nesse processo, né? Então a gente vai se posicionar. E nesse posicionamento, a Soeira, ele fala, né? Qual é a tua petição? Até metade do reino será dada a você. E será dada porque você teve a ousadia de se colocar na posição. Você teve a ousadia de fazer aquilo que você tinha que fazer, sabe? E esse vídeo aqui que eu tô fazendo, inclusive, é algo que eu não queria fazer. Mas, eis-me aqui, Senhor. E aqui estou eu. Até metade do reino se te dará. E aí vai acontecer o segundo banquete, né? O segundo dia no banquete, que tá no capítulo 7, versículo 2, diz também o rei Rainha, no segundo dia no banquete, viu? Qual é a tua petição, Rainha? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. E a Esther, ela vai pedir. Ela não vai pedir o reino. Ela não vai pedir o reino, ela não vai pedir ouro, ela não vai pedir riqueza. Ela não vai dizer que ela quer ser a maior no reino de Assuero. Ela não vai dizer que ela quer ser a rainha com mais ouro daquela província. Ela não vai dizer que ela quer mais servas. Ela vai pedir, e com humildade. Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei,
Desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Olha que coisa forte. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir, matar, lançar e perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então a rainha Esther, ela vai desabafar, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai expor o que está no seu coração. Ela vai dizer: nós estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir e matar. Dê a minha vida como a minha petição, é do meu povo. Ela não tá pedindo só por ela. Ela não tá pedindo só pra ela tá pedindo pra ela e para o povo dela. Ela se coloca ali como intercessora, uma intercessora. O rei Salomão, ele pede, né? Ele faz um pedido ao Senhor, e o Senhor fala que o Senhor oferece, né, a Salomão que ele faça esse pedido. E ele diz que ele quer sabedoria para governar o povo. E o que é que o Senhor fala pra Salomão? Porque você pediu sabedoria para governar o povo, você vai ser o mais sábio de todos. Porque ele não pediu riqueza. Ele não pediu riqueza, ele não pediu só pra ele. Ele não pediu só pra ele. Ele pediu pra ele e para o povo. Ele pediu pra ele por causa do povo. E é a mesma coisa que acontece na rainha Esther. A rainha Esther, ela não pede por causa dela. Ela pede por causa do povo. Tanto que ela vai responder pra Mardoqueu, né? Que ela não vai se colocar na presença do rei, porque senão ela vai morrer. Ela não tinha coragem de ir atrás, nem da própria vida dela. Ela não tinha coragem. Até que Mardoqueu fala, né? Olha, você vai morrer de qualquer jeito. Você vai morrer de qualquer jeito. E eu acho que na cabeça dela ela deve ter pensado, né? Bom, se eu vou morrer de qualquer jeito, se a minha vida tá perdida, então eu vou pedir pelo povo. E ela vai atrás. E o interessante é que a Estela tá pedindo para o povo de Deus. E quando ela tá pedindo para o povo de Deus, ela tá recebendo uma recompensa em troca, que é a própria vida dela. Então ela tá pedindo aqui, ó: desce a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Salva a minha vida e a vida do meu povo. Então ela vai jejuar, ela vai orar, ela vai clamar. E ela vai agir. Então vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar orar, a gente vai precisar jejuar, a gente vai precisar ler a palavra, a gente vai precisar cantar louvores pra se sentir melhor dentro da nossa própria casa. Mas vai ter momentos em que a gente vai precisar agir, a gente vai precisar tomar uma atitude. A gente vai precisar tomar uma atitude. E essa atitude, ela vai ter que ser tomada com base na palavra. E com base naquilo que você pediu a Deus. Então, é pedir e agir. É pedir e buscar. Sabe? Ela poderia pedir e ficar parada esperando. Ela poderia pedir e ficar parada esperando. Mas não, ela pediu e foi atrás do rei. E pra finalizar, né? Pra finalizar, porque senão a gente vai ler o capítulo inteiro. E os judeus ganham, os persas. Tudo porque uma mulher se posicionou. Então você, mulher, você precisa se posicionar. Existem guerras que estão acontecendo na sua casa, guerras que estão acontecendo no seu lar, guerras que estão acontecendo no seu trabalho, que você precisa vencer. Que Deus quer que você vença. Que o Senhor está contigo para vencer. Mas que você precisa se posicionar para vencer essas guerras. Se coloque na posição de mulher de Deus, de mulher usada pelo Senhor. Não aceite que o inimigo te chame de derrotado. Não aceite que o inimigo olhe para você e diga que você já foi vencida. Não se aceite dizer para si mesma de se dar por vencida. Não aceite. Se coloque na posição. Se coloque na posição de vencedora em Cristo. Creia que o Senhor está com você nos maiores momentos de adversidade. Creia que o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que você imagina, muito mais. Eu não sei o que está se passando na sua casa, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas o Senhor está falando aqui comigo agora. Fala, Letícia, aí. Fala, Letícia, pra quem está assistindo. Olha, eu estou contigo. Eu seguro pela sua mão. Vá adiante. Eu vou adiante de você para vencer esta guerra, para vencer esta luta. Não aceite a posição de derrota. Não aceite. O Senhor estende a sua mão agora. Ele estende a sua mão. Ele estende a sua mão e te diz, ó: segura na minha mão. Vamos comigo. A gente vai vencer junto. A gente vai vencer junto essa guerra. Se posiciona. Vamos adiante. Amém? Se você gostou do vídeo, me segue, compartilhe e um beijo.